Completando 10 anos de existência, a Companhia de Arte Graça construiu sua jornada visando mostrar de uma maneira diferente a verdade sublime na qual seus integrantes acreditam: Jesus Cristo. E essa maneira diferente, ao falar desta verdade, consiste em usar variadas manifestações artísticas. Dentre elas, o teatro é a principal. E o teatro proporcionou inúmeros momentos em que o humor, o drama, a ação preparou o terreno para reflexões que nos levam longe da superfície, mas em mergulhos profundos. Somos um grupo que prioriza o trabalho autoral por acreditar que no mesmo existe uma maior propriedade para expor as verdades que acreditamos. Nesses 10 anos foram incontáveis apresentações em lugares inusitados. Dentre elas, a principal no momento foi o espetáculo Revolução, peça na qual, de uma maneira envolvente, proporcionamos uma profunda análise, levando o público a se identificar com os confrontos internos do nosso reino interior. Temos também o espetáculo Zoom, onde, através do stand-up, imitações e esquetes humorísticos, os atores nos conduzem a ampliar a visão e ver aquela verdade que nos liberta dos nossos próprios preconceitos. A Companhia de Arte Graça tem rompido fronteiras das próprias denominações e falado a inúmeros públicos. Hoje, a Companhia de Arte Graça trabalha juntamente com as apresentações teatrais o canal de vídeo no YouTube chamado Além do Sol TV, onde nele podemos explorar com mais profundidade a nossa linguagem através de ministrações e outras artes, como música e o próprio formato de encenação em vídeo, que chamamos de sketch. Convidamos a você que gostou do nosso trabalho se inscrever em nosso canal e estar por dentro do que temos feito. Nossa página no Facebook é Graça Cia de Artes. Se quiser uma apresentação, entre em contato conosco. Realmente, 10 anos não é 10 dias e qualquer explicação sobre o que faz continuar nossa jornada é complexa, mas também não deixa de ser simples. Somos movidos pela graça, que é um favor imerecido de Deus. Há quem diga que em séculos atrás, quando o ator via muitas fezes de cavalo nas ruas, era sinal de que o espetáculo ia ter um grande público, devido à quantidade de carroças e pessoas circulando. Mas conosco é diferente, e parafraseando Salmos 20, versículo 7, uns confiam em cavaleiros, outros confiam em cavalos, e outros confiam nas fezes dos cavalos. Mas nós confiamos na graça de Deus. Seja bem-vindo e tenha um ótimo espetáculo. Galera, muito obrigado pelos 400 inscritos no canal Além do Sol TV. Parece uma conquista pequena, mas para quem trabalhou constantemente dentro de um mês, foi uma grande conquista. Muito obrigado, gente. Valeu! A Companhia de Artes Graça apresenta Conversa Além do Sol.
Olá, meus amigos! Esta semana fomos surpreendidos com uma triste notícia. A morte de Stan Lee. Ele foi um escritor, editor, publicitário, produtor, diretor, empresário e ator norte-americano. Foi editor-chefe e presidente da Marvel Comics, antes de deixar a empresa para se tornar presidente emérito da editora. Foi o co-criador de diversos super-heróis, incluindo o Homem-Aranha, Hulk, Homem de Ferro, Doutor Estranho, Quarteto Fantástico, Demolidor, Pantera Negra e os X-Men. Vasculhando sua vida, sua biografia, algo me chamou muito a atenção. O que ele disse em uma entrevista há 5 anos atrás. Perguntaram a ele qual o segredo do sucesso de tantos personagens que ele criou, que hoje ocupam de maneira incisiva um espaço no cinema. Stan Lee respondeu: é porque eu os criei tão magnificamente, não acha? Na verdade, tem uma teoria, podemos nos tornar filosóficos. São boas histórias sobre personagens que são como nós, mas também maiores que nós. Repetindo, personagens que são como nós, mas também maiores que nós. O Quarteto Fantástico tem poderes incomuns, mas eles também são uma família com suas fraquezas. O Senhor Fantástico, por exemplo, pode ser um verdadeiro mala. E o Homem-Aranha era como vários adolescentes, confuso, problemático. Ele tinha complicações tentando achar seu lugar no mundo, ao mesmo tempo que lidava com o fato de ser super-herói. O Coisa e o Hulk eram monstros desorientados, aberrações. E isso os deu certo ar patético. Os X-Men eram desajustados, magníficos. E tínhamos o Demolidor, que era cego, mas podia fazer qualquer coisa melhor do que a maioria das pessoas que enxergavam. Não criei o Capitão América, mas eu tentei fazer dele mais do que só um homem forte que lutava contra os caras maus. Tentei dar a ele uma personalidade e seus próprios medos, problemas, frustrações. E sobre o Doutor Estranho, então? Amo esse cara. Um cirurgião que teve as mãos destruídas em um acidente. Ele teve que lutar para encontrar seu lugar e, eventualmente, aprender mágica das antigas tradições místicas. E Stan Lee, na conclusão, diz que esse é o fim de sua lição de filosofia. Isso deveria ser esculpido em uma pedra. As histórias de Stan Lee chamam a atenção realmente porque essa identificação de personagens que são como nós, com limitações, defeitos, mas também maiores que nós, capazes de fazer coisas extraordinárias, essa identificação na construção de um personagem é muito boa. Esses heróis perduram, mas a Bíblia dura ainda mais que as histórias deste autor. E existem alguns motivos diferentes e parecidos. Diferentes porque, pela fé, eu creio que são histórias reais. Parecidos porque muitos personagens bíblicos agem como nós. Ou seja, têm defeitos, limitações, e por intermédio da vontade divina fazem coisas maiores que nós. Veja a vida de Sansão, um homem totalmente destrambelhado, capaz de matar mais de 1000 homens com sua força descomunal. Em Tiago, capítulo 5, versículo 17, diz a seguinte coisa sobre Elias. Fala que era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e olha que até algo parecido com depressão ele teve. Mas orou e pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Avançando, posso afirmá-los que há muito que se identificar com estes homens, e com Cristo não é diferente. Você tem todos os motivos para identificar-se com ele. Primeiro porque ele foi homem como nós. Ou seja, por um lado, Jesus ele tinha limitações humanas. Isaías 53 nos mostra a seguinte situação, que Jesus não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele não havia boa aparência para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de que os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Ele se sujeitou a essa condição, e mesmo assim se tornou algo maior do que nós. Veja o que diz em Filipenses 2, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra. Veja, ele foi igual a nós, porém se tornou maior do que nós e nos oferece mais do que uma história de ficção. Oferece uma verdade, algo real, que você pode experimentar e ter uma sensação mais fantástica do que ver Vingadores em 3D no cinema. Ele te compreende e não é uma ficção, por isso achegai-vos a ele.
Em Hebreus 4, 15 e 16, diz a seguinte coisa: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Meus queridos, que possamos estar debaixo da graça, daquele que não quer te oferecer uma simples historinha em quadrinho, daquele que não quer te oferecer simples personagens criados, daquele que não quer te oferecer um simples filme, mas quer mudar a tua história, a tua situação, a tua condição. Entregue-se a Ele hoje. Que Deus abençoe sua vida. Essa foi mais uma Conversa Além do Sol. Se inscreva no canal, ajude com que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas possíveis. Grande abraço. Olá, você que acaba de abrir esse vídeo, vamos tomar um café? Mas antes disso, se inscreva no canal, dê um like e ative o sininho. A Companhia de Artes Graça apresenta Conversa Além do Sol. A Conversa Além do Sol falará hoje de um elemento muito presente em sua vida, o café, pois o mesmo carrega em si um grande histórico e significado. Já reparou que quando duas pessoas combinam de se encontrar para um cafezinho, provavelmente estão mais preocupadas em ficar juntas do que necessariamente em bebê-lo? A resposta está na capacidade que o café tem de aproximar as pessoas. Essa é uma exclusividade dessa bebida, atemporal e fascinante, que viaja pelos séculos, se reinventa e está cada vez mais presente na vida e na mesa das pessoas. O café não é remédio, mas a comunidade médico-científica já considera a planta como funcional, previne doenças, mantendo a saúde, ou mesmo nutracêutica, nutricional e farmacêutica. Isso porque o café não possui apenas cafeína, mas também potássio, zinco, ferro, magnésio e diversos outros minerais, embora em pequenas quantidades, que favorecem isso. Vamos saber um pouquinho de como o café chegou até aqui. O café é uma planta originária do continente africano, das regiões altas da Etiópia, Cafa e Enária, onde ocorre espontaneamente como planta de subbosque. A região de Cafa pode ser a responsável pelo nome café. Segundo uma das lendas, um pastor etíope foi quem percebeu que algumas de suas cabras mudaram seu comportamento após fazer o uso de folhas da planta de café em sua alimentação, influenciando no comportamento de monges que o observaram. Da Etiópia foi levado para a Arábia. Os árabes tentaram manter o privilégio, pois foram os primeiros a cultivar essa planta milagrosa, assumia grande importância social devido ao seu uso na medicina da época para a cura de diversos males. Da Arábia, o café foi levado primeiramente para o Egito no século XVI e logo depois, Turquia. Na Europa, no século XVII, foi introduzido na Itália e na Inglaterra. O café era consumido por diversas classes sociais, inclusive por intelectuais. Logo depois, passou a ser consumido em vários outros países europeus, chegando à França, Alemanha, Suíça, Dinamarca, Holanda. Seguindo sua marcha de expansão pelo mundo, o café chegou nas Américas e nos Estados Unidos. Atualmente, o maior consumidor e importador do café mundial. Veja que o café é um elemento que rompeu fronteiras e é um elemento que reuniu diferentes pessoas na história. Os estabelecimentos conhecidos como café, cafeteria ou cafetaria, pelo próprio nome, têm o café como carro-chefe. Mas isso não impede, é claro, de ter outras bebidas, bem como refeições diversas. De um ponto de vista cultural, esses estabelecimentos desempenharam um importante papel social, constituindo-se em locais de reunião e troca de ideias. Desde o século XVI, as cafeterias têm funcionado como locais de encontro nos países do Oriente Médio, onde os homens se reúnem para beber café ou chá, para ouvir música, para ler livros e para jogar xadrez ou gamão. O Café Le Procope, fundado em Paris em 1686 e ainda em funcionamento, foi um local importante do iluminismo francês. Filósofos como Voltaire, Rousseau, Diderot frequentaram e é tido como berço da primeira enciclopédia moderna. Falando em contribuições, o mundo econômico gira em torno da Bolsa de Valores de Nova York, uma das principais instituições financeiras do planeta. Poucos sabem, mas ela teve um início no café. O começo das operações financeiras dessa cidade dos Estados Unidos foram realizadas em uma cafeteria, a Tontine Coffee House. Fundada em 1793 na famosa Wall Street, a Tontine Coffee House passou a abrigar os pregões da Bolsa de Nova York. O café é uma bebida democrática que une gerações, agrada a inúmeros paladares e costuma fazer parte do cardápio de diferentes classes sociais. Ele é acessível e todos os dias é degustado por pessoas de classe alta e também pelos menos abastados, por trabalhadores braçais e por executivos. O café é democrático e é paixão mundial. Em diferentes lugares e arranjos sociais, ele tem a capacidade de reunir amigos e familiares ao redor da mesa, seja em uma casa de cafés ou em uma simples refeição diária. Agora, pense comigo, este café, que é um elemento que supera fronteiras, abre espaço, pode sim nos fazer lembrar de um outro elemento. No caso, algo que é muito mais do que um elemento.
é aquele que rompeu fronteiras bem mais profundas que o café, trazendo esperança para todos os povos e reunindo eles, pois nele não há judeu, nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo atravessa o mundo. Esse café, na qual muitos se reúnem para conversar, trocar ideias, mostra uma atitude na qual Cristo deseja a muitos, que é a prática da comunhão. E no contexto bíblico, o ato de reunir como igreja é uma manifestação dessa comunhão. Em Hebreus 10, 24 e 25, há um desejo que consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Em Atos 2, 4:2, mostra que a comunidade cristã perseverava no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esta comunhão entre pessoas é boa e suave, como o salmista diz. Está ligada à comunhão com Deus, que de fato exige duas coisas que vemos em 1 João 1,6,7. Primeiro, se afastar das trevas. Lá diz que se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O segundo ponto é a comunhão uns com os outros. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amigos, em outras palavras, se quiser tomar um café com Deus, levando em consideração todas as simbologias do café, ele não está tão distante, muito menos surdo, para o povo de Israel. Certa vez ele disse, em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. O Senhor precisa de verdadeiros adoradores, pessoas que o conheçam de verdade, e para isso é preciso de comunhão, pois a vida eterna é esta, que conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, quem enviou. Conhecer é algo profundo, não se limita a simplesmente ouvir. E isto está em João 17:3. Agora mesmo, diante de Deus, você poderia fazer o que a dona Florinda sempre fez com o professor Girafales. Mas primeiro você abre a porta do seu coração e diz: Deus, você não gostaria de entrar para tomar uma xícara de café? Certamente não será muito bom. Que Deus abençoe sua vida. Amém. Você tem noção do quanto você pode aprender conhecendo melhor alguns acontecimentos da Black Friday? Assista aqui na nossa Conversa Além do Sol. Mas antes disso, se inscreva no canal, dê um like e ative o sininho. A Companhia de Artes Graça apresenta Conversa Além do Sol. A Black Friday, em português Sexta-feira Negra, é o dia que inaugura a temporada de compras natalícias com significativas promoções em muitas lojas e grandes armazéns. Depois do Dia de Ação de Graças, nos Estados Unidos, ou seja, celebra-se no dia seguinte, a quarta e quinta-feira do mês de novembro. Há muitas explicações para a origem do nome Black Friday, mas dentre elas destaca-se em 1975, quando o uso do termo passou a ser conhecido por meio de artigos publicados em jornais que abordavam a loucura da cidade durante o evento. No início de 1980 foi criada uma teoria que usava a cor vermelha para se referir aos valores negativos de finanças e a cor preta para indicar valores positivos. O período negativo correspondia ao período de janeiro a novembro e o lucro acontecia no dia seguinte, ao dia de Ação de Graças, e permanecia até o fim do ano. A Black Friday começou nos Estados Unidos e, com a ajuda das novas tecnologias e a promoção deste dia por parte das diversas empresas, tem se estendido pelo resto dos países do mundo. Em 2013, a Black Friday no Brasil bateu seu recorde. Os produtos mais almejados são televisores e smartphones. A média de desconto para aparelhos celulares foi de 16% e para televisores chegou a 19%. Bem, isso tudo é maravilhoso, mas há muitos registros de descontos maquiados. Ou seja, lojas que sobem o seu preço alguns dias antes do Black Friday e baixam no dia do evento, alegando mega desconto. Segundo a pesquisa Provar, Programa de Administração do Varejo, o preço de 21% dos produtos foram aumentados na Black Friday, o que gerou indignação dos consumidores que usaram a expressão Black Fraud para se referir ao evento. Devido a essas incidências, a empresa Reclame Aqui lançou uma ferramenta de monitoramento onde os usuários podiam conferir a reputação das empresas ou denunciar práticas irregulares nas promoções. Meus amigos, esse tipo de maquiagem de preços podem nos levar a refletir que a mesma não é só ilusão para quem compra, é ilusão também para quem vende. Em Provérbios 20:17, podemos ver claramente que suave é ao homem o pão ganho por fraude, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Provérbios 20:23 diz que pesos fraudulentos são abomináveis ao Senhor e balanças enganosas não são boas. E será que no ambiente religioso não encontramos Black Fridays? Também a resposta é positiva.
Quem já viu líderes incitarem a troca de bênçãos por dinheiro, usando todos os mecanismos psicológicos e de retórica possíveis para arrancar ao máximo o que pode dos fiéis? Bem, isso é uma maquiagem, porque eles estão mostrando, neste caso, um Cristo diferente. Pois Cristo, de fato, não baseia sua relação com o homem em trocas, mas no amor, porque não busca seus próprios interesses. Ele mesmo veio aqui para servir, não para ser servido. Como poderíamos dar algo equivalente à salvação divina em troca para Deus? Mas há um outro ponto de maquiagem no meio religioso. Quem já viu pessoas que pregam vários usos, costumes, hábitos como condição para a salvação? Isso é uma misericórdia maquiada, meus queridos. Porque em Efésios 2:8 mostra claramente que pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Bons hábitos são importantes, mas não podemos confundir aquilo que nos dá a salvação, que é primordialmente a fé. Esse Cristo maquiado não existe, ele nunca enganou ninguém. Cristo nunca enganou ninguém. Mesmo dando a salvação a quem crê, ele diz claramente que no mundo passamos por aflições e que mesmo salvos temos desafios. Em Lucas 9:23-25 ele diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder sua vida, a salvará, porque o que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Em Efésios 2:10, Paulo diz claramente que somos feitura sua, criados em Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, somos salvos pela graça através da fé, mas somos criados para as boas obras, ou seja, a consequência da nossa salvação através da graça, que é um favor imerecido, são as boas obras. Então, Cristo nunca nos enganou e nunca vai nos enganar, que possamos nos libertar de um evangelho fraudulento, mas ir a fundo e conhecer o simples e verdadeiro evangelho de Cristo, que jamais te enganará, mas dará um benefício maior do que um final de semana Black Friday, mas um benefício de vida eterna. Que Deus abençoe a todos. A Companhia de Artes Graça apresenta Conversa Além do Som. Vamos falar de lutas. Khabib Nurmagomedov contra Conor McGregor. Uma luta muito esperada pelo mundo todo. Tanto que ambos fizeram uma turnê mundial. Nesta turnê, não podia faltar o que é característico de McGregor, as provocações. McGregor provocou intensamente Khabib. Khabib não respondeu à altura durante as provocações. Esperou o McGregor no octógono. E lá, venceu o McGregor de forma dominante. Porém, após sua vitória, o que era para ser uma disputa de cinturão mais esperada de todos os tempos, acabou em pancadaria generalizada. Após finalizar McGregor, no quarto round da luta principal, Nurmagomedov comemorou gritando na cara do irlandês. Teve de ser separado pelo árbitro. As equipes dos atletas, no entanto, se desentenderam e começaram uma briga generalizada. Khabib saltou a grade do octógono para se juntar aos seus amigos no confronto. 3 de seus companheiros invadiram o cage e agrediram McGregor. Um deles o fez covardemente, por trás, até que policiais e membros da comissão atlética intercedessem. O fim da confusão foi insólito. Treinadores e managers foram escoltados pela polícia para fora da arena. E o presidente Dana White optou por não entregar o cinturão a Nurmagomedov no cage, por medo de que a plateia jogasse objetos no octógono. Nem foi preciso. Khabib saiu escoltado por policiais e ainda assim levou muitos copos de cerveja na cabeça. Só sobrou o anúncio de Bruce Buffer, sem o lutador na imagem. Foi uma vitória dominante, porém vergonhosa. Agora vamos comparar com o resultado de outra luta. Invicto no UFC, o já lendário lutador brasileiro Anderson Silva, depois de uma turnê repleta de xingamentos de Chael Sonnen, pôde no segundo confronto saborear uma vitória incisiva, uma das mais importantes de sua carreira. Após a vitória, ele puxou o americano Chael Sonnen, que estava desolado, para o centro do octógono e pediu ao público aplausos, convidando inclusive o antigo opositor para um churrasco em sua casa, deixando Sonnen perplexo e desconcertado. Ao ser entrevistado, o perdedor da noite dessa vez tinha poucas palavras. Atropelado por Anderson, ele enfim se calou, não sem antes admitir que o brasileiro é, de fato, um grande campeão. Realmente, Anderson Silva cometeu outras falhas na carreira, mas essa vitória foi um grande acerto e, de fato, ele soube vencer. E essa é a conversa que temos para hoje. Saber vencer.
Muitas pessoas reclamam: você não sabe perder, porque faz birrinha. Sabe vencer é importante. Khabib não demonstrou nobreza alguma após derrotar McGregor e humilhá-lo no octógono, gritando, subindo na grade, gerando toda essa confusão. Foi algo vergonhoso para quem assistiu. Anderson já fez diferente e soube vencer. Ele tinha sido violentamente provocado por Sonnen, mas no momento da vitória demonstrou nobreza e pediu para aplaudirem o Sonnen. O nosso país passou, nesses últimos tempos, por uma importante disputa. Uma disputa que vai definir os próximos 4 anos. Uma grande parcela da população saiu vencedora. E cerca de 46 milhões de pessoas saíram derrotadas. Mas a minha mensagem inicial vai aos vencedores. Queridos, saibam vencer. E a melhor maneira de vencer não é como o Khabib fez, tripudiando do adversário caído. Tem muita gente ferida que não queria este resultado. E terá que democraticamente aceitar. Sim, mas não tripudie, não humilhe, não bata. Jogue o jogo democrático. O Senhor diz em Mateus 5,9: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ou seja, ser pacificador é reflexo de uma nova natureza. É a natureza de um filho de Deus, de um nascido de novo. Natureza transformada. Natureza que tem sido substituída em muitos casos por ódio, por rancor, por divisão, por separação. Famílias se separando em nome da política. Pessoas deixando de falar em nome da política. Mas não precisa ser assim. É preciso ter um ato de nobreza e estender a mão para aquele que foi derrotado. Estender a mão. Porque talvez a pessoa que foi derrotada está com medo. Está com medo do novo governo. Demonstre a ele que não tem por que temer. Você evitará contendas que tomarão proporções maiores. Pois, como soltar de águas represadas é o princípio da contenda. Isso está em Provérbios 17,14. E você sabe que quando uma água represada fica solta, é difícil contê-la. É tempo de estender a mão e unir o nosso país em prol de um objetivo maior. Vamos lutar, vamos nos levantar, fiscalizar e caminhar juntos. Esta é a conversa além do sol. Pois embaixo do sol é tudo óbvio, passageiro e momentâneo. O Senhor quer te levar para além e ter uma reflexão mais profunda a respeito da percepção de mundo. Pois a verdade que te liberta é a mesma verdade que te leva além. Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Meu nome é Daniel Vieira, sou professor, sou líder da Companhia de Artes Graça e, como você percebeu, o canal mudou de nome. Deixou de ser Arte Além do Sol e se tornou Conversa Além do Sol. Por quê? Um trabalho de arte preza por uma qualidade que leva um tempo maior para elaborar. Agora, um trabalho que envolva analogias, simbolismos, reflexões mais profundas, temos a possibilidade de desenvolver com mais frequência. E como temos bastante conteúdo para estar desenvolvendo, bastante reflexões para estar desenvolvendo, devido à nossa vivência, optamos por ampliar e fazer com que esse canal se tornasse um diálogo. E é claro, sempre que possível, faremos um quadro chamado Arte Além do Sol, que é um quadro com mais qualidade, porque não queremos fazer as coisas de qualquer jeito, queremos fazer as coisas com qualidade para abençoar a sua vida. Deixe um like e se inscreva, ajude esse canal a crescer e nossa intenção é constantemente estar mandando vídeos. Um abraço. A Companhia de Artes Graça apresenta Conversa Além do Sol. Agora dedico esse programa aos que perderam. Falaremos antes de um dos maiores campeões do UFC, Georges St-Pierre. Ele se tornou um grande campeão, mas esse mesmo campeão teve 2 derrotas. Perguntaram a Georges St-Pierre em determinada ocasião: você foi derrotado apenas 2 vezes na carreira. Sua primeira derrota foi em uma disputa de cinturão contra Matt Hughes e a segunda derrota contra Matt Serra. Como você avalia essas lutas hoje e o que você faria diferente? Georges St-Pierre respondeu sabiamente: eu perdi 2 vezes na vida e cada uma dessas derrotas me ensinou uma lição diferente. Algumas pessoas, quando perdem, se afundam e nunca mais conseguem se recuperar. Eu usei minhas derrotas para achar um caminho para melhorar. Quando perdi para Matt Hughes, eu o enxergava como um ser humano invencível e isso me travou. Então essa luta me ensinou a nunca superestimar alguém. E quando eu virei campeão, comecei a tratar Matt Serra não como ele merecia, porque eu estava super confiante. Isso causou a minha segunda derrota. Me ensinou a nunca menosprezar ninguém, a nunca subestimar alguém. Essas 2 derrotas me tornaram um lutador melhor e mais inteligente. E de fato foi isso que aconteceu. St-Pierre teve a sua revanche contra Matt Serra e depois nunca mais perdeu. Defendeu inúmeras vezes o seu cinturão, considerado um dos maiores lutadores na história. Onde eu quero chegar? Que é preciso saber perder.
E saber perder não é simplesmente abaixar a cabeça e entrar numa depressão. Não. É saber tirar aprendizados e verificar onde errou. Em Eclesiastes 7, versículo 2, diz que é melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração. E isso faz muito sentido. Quando sempre vencemos, não sobra grande espaço para a reflexão. Muitas vezes a euforia toma conta do nosso emocional e essa euforia ofusca o nosso raciocínio. Quando você sofre uma perda, quando você está diante do luto, você pode pensar melhor, você pode refletir melhor e assim prosseguir. Esse é o caso das nossas eleições. Como disse no vídeo anterior, muita gente saiu ferida, muita gente perdeu. Há pessoas que não se conformam, mas é preciso aceitar, é preciso respeitar e é preciso ver onde errou, para que em uma próxima oportunidade esse erro não aconteça novamente. E assim é a vida cristã. Nós constantemente erramos, mas no lugar da lamentação é importante fazer como Paulo recomendou em Filipenses 3, 13 e 14, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Se prosseguires para o alvo que é Cristo, certamente este alvo irá abrir teu horizonte, irá lhe mostrar a melhor autocrítica possível. Quem melhor pode te mostrar isso que Jesus? Para terminar, cito o trecho dessa música. Olha lá, quem acha que perder é ser menor na vida. Olha lá, quem sempre quer vitória e perde a glória de chorar. E eu que já não quero mais ser um vencedor, levo a vida devagar para não faltar amor. Faço melhor do que sou capaz, só para viver em paz. Essa é uma letra de Los Hermanos e fala muito que a sede pela vitória pode ofuscar a nossa paz. Deus não quer de nós apenas um ensejo de ser o vencedor. Deus quer te levar a algo mais sublime, mais que vencedor. Deus abençoe a sua vida. Se você gostou do vídeo, dê um like, faça um comentário e leve essa mensagem para o máximo de pessoas possíveis. E nos ajude a crescer se inscrevendo nesse canal. Até a próxima. Conversa Além do Sol. Que Deus abençoe você. As ideias que se cruzam não precisam se misturar. As ideias que se cruzam não precisam agressivamente se chocar. Arrisco a dizer que não precisam nem se completar. Basta apenas conversar. E nos mares do diálogo mergulhar. E nesse mergulho sentir que há muitas bolhas ao redor, inclusive aquela que tem uma influência maior, a bolha que você vive. E precisa se libertar. E ver o horizonte ao redor. O horizonte que não transforma a sua essência, mas pode mostrar pontos de contato que, através de lições e analogias, podem simbolizar aquilo que não se limita ao fundo do mar, mas leva à superfície realidades que, de forma cristalina, esclarecem as verdades. Que debaixo do sol se depara com as coisas que são canseiras tais que ninguém pode exprimir. Há olhos que não cansam de ver e nem ouvidos de ouvir. Mas além do sol, essa mesma verdade te leva para o eterno, fruto de uma realidade que jamais será repetida, que abre as portas para um horizonte que parece longe, mas está tão perto, trazendo assim novidade de vida. A Companhia de Artes Graça apresenta Conversa Além do Sol. Quando a política se mistura com a religião, as consequências são problemáticas e imprevisíveis. Isso não é difícil de entender, pois, de um lado, a religião possui como fundamento principal os dogmas. E o que são dogmas? Verdades que, apesar das inúmeras reflexões possíveis, têm seu alicerce na fé. E a fé é uma verdade que não se fundamenta em provas, em metodologias científicas. Porém, para a política, não é recomendável se fundamentar em dogmas, uma vez que a prática política precisa de análise, de provas para se sustentar. A prática política, ela beira ao cientificismo, está em constante questionamento. Suas práticas, muitas vezes, são tentativa e erro.
que devem levar em consideração toda uma complexidade de questões humanas, que não se prendem nem mesmo a uma simples ciência exata ou a ideia de que se funcionou em um lugar, vai funcionar em outro lugar. Se funcionou no passado, vai funcionar no presente. Pois a política trata de elementos sociais e contextos que se misturam com a complexidade humana. Política e religião são conceitos distintos, no seu ponto de partida e essência. A religião aceita com mais facilidade a luta do bem contra o mal. Por outro lado, a política deve questionar seus dogmas, seus ídolos, seus heróis. A visão de que existe um bonzinho, um malvadão na história, com poucas exceções, é bastante questionável, pois trata-se de lutas entre pessoas complexas, onde muitas vezes ambas pensam que estão fazendo certo, mesmo errando. Quando o teu pensamento político cai no maniqueísmo religioso, que é a análise do bem contra o mal, você começa a se tornar não só como um religioso, mas como um torcedor de futebol. Você não vê mais a pessoa que pensa diferente como um ser humano, mas como um adversário que deve ser derrotado, porque está do lado mal. E você cegamente vai defender sua ideologia para se autoafirmar. E para autoafirmar a paixão pelo seu time. E junto com a torcida organizada, cantará louvores à Sociedade Esportiva da Direita ou à Esquerda Futebol Clube. Esse sentimento deixa o debate raso e gera violência. Dentro do ambiente religioso, essa mistura se torna também perigosa. Podem gerar religiosos com mentalidades relativistas ao extremo, assim como podem, dentro de um contexto político, gerar militantes com mentalidades dogmáticas, deixando de lado qualquer análise mais profunda e necessária. Essa mistura não obteve êxitos satisfatórios em diferentes períodos da história, como na Idade Média, no Império Romano, no Egito, nos povos da Mesoamérica. E em qual sentido afirmo que não deu certo? No sentido que gerou políticos considerados como semideuses, ou políticos que, usando o poder do Estado, perseguiam quem tinham convicções religiosas diferentes, como o caso dos cristãos em Roma, das inquisições, dos prisioneiros que eram sacrificados em massa aos deuses astecas. E por que não lembrar do século XX? Durante o período da fundação do que hoje chamamos de Assembleia de Deus, o Estado já era considerado laico, ou seja, não tinha uma religião oficial, mas Daniel Berg, um dos fundadores da Assembleia de Deus, nos interiores da região do Pará, chegou a ser preso e obrigado como um grupo a varrer um cemitério por pregar uma religião diferente da hegemônica. Digo com isto que não devemos levar em consideração nossa fé para atuar politicamente? É claro que não. Porém, a linha de análise dogmática da fé não deve subjugar uma prática política que, para seu próprio bem, não pode se sustentar em dogmas. Meus queridos, é uma corda bamba. Quanto mais nos equilibramos, menos cairemos no marasmo do fanatismo. Porque quando a religião se mistura com a política, as consequências são problemáticas. O sistema democrático permite o questionamento, permite a luta, permite a liberdade de expressão política e religiosa. Aproveite. Meu nome é Daniel Vieira, sou professor, ator, escritor e esse aqui é Além do Sol TV. Se você gostou do vídeo, se inscreva, curta e compartilhe. Você achou que eu ia falar sobre Game of Thrones aqui? Achou completamente errado, otário! Pois quem é o maluco que vai perder seu tempo assistindo 77 episódios? Não, 77 não, já tá exagerando que são 73 episódios. Quem é o maluco que assiste 73 episódios? Mas esse cara aqui é o Alan. Fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Fala aí, pessoal. Vou ficar aqui de boa. Assista agora no Além do Sol TV, mas não se esqueça antes de curtir, compartilhar e se inscrever.
Salve galera, aqui é o Alan, esse aqui é o Daniel. A gente vai conversar um pouco, fazer um link aí da Game of Thrones, principalmente essa última temporada, principalmente esse fim de temporada, fim de série, e tentar imaginar o que isso tem com a Bíblia, o que isso tem a ver com a Bíblia. Muita gente desgostou desse final de Game of Thrones, muita gente, sei lá, acabou não gostando do rumo que a história tomou. E um alerta de spoiler agora, se você, igual ele aqui, esteve em Marte durante esses últimos 9 anos e não assistiu Game of Thrones. Não tá lembrado não. Não, nunca nem vi. E o teu nome? Nunca nem vi. Existem alguns pontos que foram, principalmente pelos fãs mais antigos, assim, que foram motivos de discordância, foram motivos de muito alvoroço, vamos dizer assim, muito alvoroço. Alvoroço? Ficou alvoroçado? Os mais antigos, eu tô falando. Ah, Mas não é antigo, né? Não, antigo só na vida. Mas enfim, personagens que eram mais preferidos do público, como a Daenerys, como o Snow. Menino veste azul e menina veste rosa! Sai da nação, Daenerys Targaryen. O Jon Snow, o Tyrion Lannister e alguns outros personagens que muita gente queria que tivesse um fim mais pomposo. No entanto, esse fim acabou não chegando, ou melhor, acabou chegando, mas acabou chegando de uma maneira que as pessoas não queriam. Alguns outros fãs, de uma forma, na minha opinião, mais infantil, acabaram por pedir até o reboot da série. Um recomeço, um reinício. Eles querem que, basicamente, a última temporada, pelo menos, seja reiniciada para que eles tenham um final desejado. Galera chata, né? Galera chata. Que viagem é essa, velho? Eu acho assim que o pessoal não sabe lidar muito bem com o fim das coisas. Não dá pra mudar essas coisas. Essas coisas são irreversíveis. Tipo, o tamanho do meu olho, o tamanho do teu crânio. Exatamente. E é basicamente sobre isso que a gente vai conversar agora. Vamos conversar um pouco sobre as coisas que esse fim nos trouxe. Já que é uma série que não apenas ela movimentou os fãs, mas ela trouxe uma reflexão social muito forte, muito profunda. Mas esses fãs, eles se esquecem de uma coisa. Tudo na vida, isso não é um princípio só da física. É um princípio da própria existência. Mas tudo precisa ter um fim. Não importa. Tudo precisa ter um início, um meio e um fim. Na natureza é assim, na vida é assim, na literatura, na dramaturgia. Mesmo aquele filme lá, acho que era dos anos 80, né? História Sem Fim. Mesmo esse filme teve um fim. Ao contrário, está passando até hoje no cinema. Assim, indo para uma análise mais fria da série, agora é a parte do spoiler, se você quiser. Se você não quiser spoiler, se você passou esse tempo em Marte igual ele, não assistiu Game of Thrones, mas tem intenção de assistir, eu recomendo que você pule essa parte do vídeo. Não pula não, cara. Se tu quisesse assistir o Game of Thrones, tu iria logo acompanhar. É que nem Vingadores Ultimato, teve seu tempo de assistir. Se tu não assistiu, vai ter que assistir. Eu tô recebendo spoiler até agora, porque eu não assisti Vingadores. E o Homem de Ferro morreu. E o Capitão América ficou velho, e a Viúva Negra morreu. Não. Se você for olhar as primeiras 4, 5 temporadas, a gente percebe uma grande diferença. Essas temporadas, elas tinham uma agilidade maior de respeito ao roteiro. Até porque grande parte do roteiro era alimentado pelos livros. Muita gente não sabe, mas o roteirista-chefe, que é o Dave Benioff, nas primeiras temporadas eu vi os nomes do Dave Benioff nos créditos, ele é, assim, coincidências à parte, o mesmo roteirista de X-Men Origins Wolverine. Aquele filmaço, eu não vi. Não! Eu não vi, de novo, vai receber spoiler de novo. Mas é aquele filme que até os fãs de X-Men criticam. Eu nem vi, eu já critico. Já critica, nossa, esse aqui como eu disse, da primeira até a quarta, quinta temporada, existe muito essa alimentação do roteiro vindo dos livros do George Martin. O problema é que da quinta temporada, do meados da quinta temporada, da sexta temporada, já começa a cambalear um pouco a série. O roteiro da série começa a, sei lá, sair um pouco dessa linha mais mística, que eram as primeiras temporadas. Se você for olhar até o livro em si, você vê que há uma profecia muito recorrente, que é a profecia do Azor Ahai. Existem duas lendas muito recorrentes em Game of Thrones, que é a lenda do Azor Ahai, que é o escolhido que traria fim à longa noite, e a lenda da Nissa, que é a esposa dele, que lá nas lendas é a pessoa que ele sacrificou pra criar a Luminífera, que é a espada de fogo, inclusive mata a gente geral com dano de fogo. Mas, enfim, a questão é que isso, nas temporadas 7 e 8, a última temporada agora, isso não foi muito bem aproveitado. Isso deu a impressão de uma falha de roteiro muito grande, mas pra mim, eu não sou um fã tão antigo da série. No entanto, maratonei e tudo mais recente. No entanto, pra mim ficou parecendo... Maratonou na série. Exatamente, engordei. Maratonei na rua e deu uma emagrecida. Não, continua a mesma coisa. Dica, não maratona série. Vai engordar, meu cara. É uma dica que eu te dou. Não inventa essa de maratona série, por favor. O Tori vestir a camisa. Eu sou a prova viva. Eu sou a prova viva. Procure na lista de vídeos aqui do canal
e vocês verão um vídeo gravado em 2013. Nossa. E vocês não podem fazer a comparação. Nossa! Não faz comparação nenhuma. Por favor, pelo amor de Deus. Comendo macarronada. Para com isso. Vamos deixar Isso isso. que dá. A pessoa Vamos fica vendo série, fazendo maratona de série, comendo coisa, comendo macarronada, comendo pizza. Não, aí dá esse resultado. Vamos deixar quieto E é isso a aí. pessoa apropriada pra falar que teve todo esse resultado de acompanhar essas séries longas até ele. Fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Mas enfim, a questão é que isso não foi aproveitado na série, essas profecias, assim, e acabou gerando uma má impressão nos fãs. Principalmente porque terminou a série, não se revelou quem era o tal do Azura Ahai, não se revelou quem era a Anissa Nice. Então, qual foi o sentido dessas profecias? Então, como é que eu faço isso? Qual foi o sentido de apresentar algo tão relevante, a princípio, e que se mostrou, ao fim da série, completamente pífio, completamente irrelevante, completamente o contrário daquilo que se imaginava lá no começo. Então, nós temos o seguinte, nós temos a possibilidade de uma falha de roteiro, que é a mais aceita dos fãs, mas pode ter sido também uma ruptura proposital. Essa ruptura do roteiro com o místico e uma adesão a uma coisa mais humana, pode ter sido também algo pertinente na série. Até mesmo porque, olhando de fora, bem de fora, eu creio que foi proposital, porque quanta coisa que era relevante há uns 10 anos atrás, 5 anos atrás, deixou de ser irrelevante. Exatamente. Tipo Orkut, tá? Mas não só tipo isso. MSN, Tipo Restart. tipo Thales Roberto. Não só isso, mas também a questão política mundial, a questão da geopolítica como um todo, ela acabou se modificando e acabou influindo na série também. Se você olhar o último episódio, quando que numa série em que os reis eram governantes absolutos, eram praticamente tratados como seres divinos, tanto que a Cersei, acho que na quinta ou sexta temporada, ela mata o High Sparrow, que é o sacerdote máximo dos Sete Reinos, que ela mesma tinha colocado, e acaba se tornando governante absoluta de Westeros. E, enfim, ela se tornando essa governante, quando que a gente ia imaginar que no último episódio um tal de Samuel Tarly ia propor o que nós conhecemos aqui no mundo real como democracia, eleger o rei. Então você diz que houve uma transição de modelos de governo. Houve, mas o problema é que quando ele falou sobre a democracia, os outros lords das casas nobres que estavam ali em volta começaram a rir. Então eles propuseram algo não tão radical. Por que ao invés de o rei... Democracia para eles é radical. Seria revolucionário. É um bom reflexo da nossa realidade. Exatamente. A gente não sabe conviver, até cristão mesmo, não sabe conviver direito em uma democracia. Então o que eles pensaram em fazer? Bom, ao invés do rei ser um ente hereditário, cargo hereditário, por que os lordes a cada morte, ou abdicação do cargo real, por que os lordes não se reúnem e elegem um novo rei? Mas enfim, saindo um pouco dessa atmosfera de Game of Thrones, nós vemos o quanto isso influiu na realidade. A gente pega esse fim de Game of Thrones para analisar como a nossa mente reage a determinadas frustrações. Por exemplo, existem certas posturas do ser humano que a gente acaba não admitindo, embora a gente saiba. A gente sabe que o ser humano é um ser passional, a gente sabe que o ser humano é irracional, a gente sabe que é arrogante, que é voluntarioso, mas a gente não admite isso de maneira mais constante e nem de maneira crítica. Então, esse final de Game of Thrones, por mais que não se tenha gostado, é um final. E não importa quantas vezes você tente rebutar esse final, vai ter sempre uma reclamação. Sempre vai ter. Sempre vai ter insatisfações. Sempre vai ter. Porque a insatisfação ela é gerada, em parte, também pela nossa própria arrogância. Porque a gente acaba dizendo assim, a nossa opinião, a minha opinião é mais forte do que a tua. Agora, trazendo a Bíblia à baila, a gente pode estabelecer não um paralelo com a série em si, mas com uma realidade com a qual a série interagiu ao longo desses, 9 anos. Desde 2011 até 2019. Acho que foi abril de 2011 que a série estreou e acabou agora em maio. E desse modo você consegue estabelecer uma ponte com a Bíblia. Exatamente. Aqui o Eclesiastes, o livro favorito da Bíblia, capítulo 7, verso 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Parecem duas partes assim meio desconexas, se a gente vê de maneira despretensiosa, mas quando a gente vai estabelecer o paralelo com o que aconteceu agora, nesses últimos tempos, a gente vai ver o seguinte: melhor é o fim do que o início. Por mais que você diga, o fim não foi como eu queria, o fim não foi como eu desejava, mas foi um fim. É a partir do fim que você tem todo o panorama do processo que você está analisando. Goste ou não do fim, o fim é sempre necessário. O fim é sempre a melhor coisa que você tem diante de um processo longo, curto, sei lá, médio prazo, para que você o analise. Agora, quanto à segunda parte do versículo, melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Eu acho que isso tem mais a ver com as pessoas que interagiram, principalmente com esse fim de série. E não só com o fim da série, mas com o fim de outras coisas. Por exemplo, uma frustração que você teve na sua vida, uma aprovação no concurso que não veio, uma aprovação no vestibular, ou qualquer outra coisa. Mas tudo isso diz respeito à sua capacidade de resiliência. Se algo de ruim acontece, ou se algo de não tão bom acontece, o que você pode fazer? Você
pode questionar essa situação de uma maneira adulta, de uma maneira madura, e seguir, tocar a sua vida adiante. Agora, você pode fazer como quem quer tocar fogo no parquinho, agora depois desse fim de série. Nossa, a Daenerys não virou rainha de Westeros. Então, rebuta a série. Qual é a nossa lição a partir disso? Não importa como Game of Thrones termina. O importante é que você tenha a consciência de que o fim é necessário, assim como fins, começos, meios. Uma redação, ela precisa ter começo, meio e fim. Um texto, um romance que você escreva, precisa ter começo, meio e fim. Você precisa saber desenvolver. O fim é necessário. O fim da viagem é necessário. Mas, porque ao invés de almejar o fim, como muitos desses fãs que reclamam hoje do fim da série, são aqueles fãs que estavam esperando ansiosamente o fim e não curtiram a viagem. Fazendo parêntese, né? Para não ficar confuso, sabemos que Cristo disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Você só vai conseguir sentir essa verdade de fato nesse processo de busca. No caminho. No caminho, porque essa é a vida eterna, está escrito. Essa é a vida eterna. Que conheçam a Deus e ao seu Filho em quem enviou. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. São interdependentes. Interdependentes, né? Caminho, verdade e vida. Tá? Interdependentes e que pertencem a um só. Né? Então, galera, é basicamente isso. Você curta a viagem. Curta o caminho. O que a gente está querendo dizer com tudo isso você não precisa ter pressa. Mas enquanto você está aqui, descanse. Esse é uma das recomendações que Deus nos faz. Que nós descansemos nele. Salmo 37, verso 5, que diz: entrega o teu caminho, Senhor, confia nele e o mais ele fará. Isso é descansar. Se dar tempo para olhar o que está passando em volta. A passagem do tempo, às vezes, é muito, muito rápida. Mas às vezes ela pode ser muito lenta. Essa é uma relatividade estranha que a gente de vez em quando experimenta. É como Einstein dizia: uma hora conversando com uma mulher que você gosta, uma pessoa que você gosta, uma hora passa como um minuto. Mas um minuto sentado numa fogueira passa como uma hora. Então essa relatividade estranha do tempo, ela acaba afetando um pouco a nossa noção. Principalmente nesses tempos modernos em que a gente é bombardeado de informações, a gente acaba se sentindo meio que sem tempo de curtir um pouco, olhar um pouco, observar, a tudo observar, de repente, o que é bom. 1 Tessalonicenses capítulo 5. E Paulo não disse isso à toa. Paulo disse que nós temos que observar a tudo e reter aquilo que nos trará vida, aquilo que nos trará sabedoria, aquilo que nos trará conhecimento pleno, para aproveitar com ele. Então não precisa ter pressa agora, beleza? Ok, queridos? Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe e nos ajude a crescer. Esse é mais um vídeo do Além do Sol TV, uma TV tão longe e tão perto de você. O significado do termo gospel é muito bonito. Vem do inglês antigo gospel e significa good things ou good news, que em português está relacionado a boas novas. Porém, com o passar do tempo, temos notado que o termo gospel, sozinho, pode até ser uma bênção, mas quando o termo gospel vem acompanhado, essa companhia parece que desvirtua ele. Quando eu falo acompanhado, eu me refiro ao quê? Show gospel, artista gospel, um monte de coisa gospel, que eu posso resumir tudo em um termo: entretenimento gospel. E é sobre isso que hoje queremos tratar. Porque o nosso canal ele busca repensar a arte cristã, seguir um caminho diferente. Um caminho sem muitas frases feitas, sem linguagem crentez. O que é a linguagem crentez? É aquela linguagem que só o público evangélico vai entender. Então, nós trabalhamos geralmente com analogias, com coisas do cotidiano que nos remonte a Cristo. Até mesmo porque ele não está dentro das quatro paredes. Bem, trabalhar desse modo é um caminho mais difícil. Eu poderia estar aqui brincando com línguas estranhas. Eu poderia estar aqui toda hora citando nomes de pessoas, propagando ódio, sei lá, entendeu? Mas escolhemos o caminho mais difícil. Talvez essa seja uma das razões que o canal não tem tantos inscritos. É claro, também reconheço as minhas limitações. Não vivo só para o YouTube, né? Não vivemos. Eu trabalho muitas vezes sozinho, já disse isso, né? Trabalho muitas vezes sozinho, às vezes com a ajuda da minha esposa, com a ajuda do Alan, que costuma apresentar comigo também em igrejas, em teatros, em outros lugares diferentes. Né? E nem sempre é fácil, sou professor também, né? Muitas vezes eu reconheço, né? Eu acho que a primeira pessoa a ter autocrítica deve ser quem produz o vídeo, e a minha autocrítica é essa. Nem sempre consigo produzir um vídeo com qualidade excelente. Essa constatação, em vez de me fazer parar o canal, não, me motiva para tentar fazer cada vez melhor. Para tentar buscar fazer de uma maneira com mais conteúdo. E é isso que a gente busca, conteúdo. E é isso que muitas vezes tem faltado no que diz respeito ao entretenimento gospel. E qual é o objetivo desse vídeo? Que você saiba identificar o que é entretenimento gospel. Saiba identificar onde o entretenimento gospel tem entrado. Por que saber identificar? Porque o entretenimento gospel é uma praga. Por alguns motivos. E dentre esses motivos você verá que estará inserido nas características que eu vou descrever aqui para você. Você sabe identificar o entretenimento em uma arte, qualquer arte desenvolvida, seja na igreja, seja no YouTube, quando não traz conteúdo, só te faz rir. Só te dá um momento de êxtase.
não traz uma reflexão mais profunda, não busca relacionar isso com a Bíblia. E se tratando de teatro, que é um pouco a minha praia, é mais a minha praia, eu produzo mais coisas no teatro, eu trabalho com teatro cristão há cerca de 10 anos e tenho aprendido cada dia mais. Se tratando do teatro, um trabalho sem reflexão, sem conteúdo é muito ruim, porque primeiramente o teatro, apesar de ser um termo grego, ele não surgiu propriamente na Grécia, porque a dramatização, que é o ato de chamar a atenção de um público, através de gestos, expressões corporais, impostações de voz, isso é muito antigo, é quase tão antigo quanto a humanidade. E a Bíblia faz registro disso. São inúmeros os registros, mas eu cito para você Ezequiel 12, onde Deus mandou Ezequiel simular para todo Israel uma fuga, como se ele estivesse se mudando de casa. Então Ezequiel, ele montou todo um cenário, ele abriu um buraco, preparou umas malas, preparou os móveis, e encenou diante de todo um público em Israel, como se ele estivesse se mudando de casa. E é interessante que Deus, ele se preocupa com essa técnica. Ele disse para Ezequiel, faz tudo isso à vista deles, à vista do povo, à vista do público. Sinal que Deus se preocupa com a técnica. Fazer um teatro com uma boa técnica é importante porque gera mais eficiência na sua linguagem. E você vê em Ezequiel 12 e em muitos outros exemplos bíblicos que Deus não ficou só limitado à técnica. Deus mandou Ezequiel fazer especificamente aquilo e depois Deus mandou Ezequiel dizer a mensagem, relatar a mensagem, o que simbolizava aquela simulação, aquela dramatização de Ezequiel. E era um aviso ao rei. Eu não vou entrar tanto em detalhes, mas observe que, biblicamente, as encenações têm conteúdo. A própria arte tem conteúdo. Tá? Não basta apenas encenar por encenar, fazer por fazer. Esse é um dos motivos que em quase todas as encenações que desenvolvemos aqui no canal, apareceu um versículo bíblico no final. Eu pesquiso, vou atrás para poder fazer o texto. E aí, mediante as possibilidades, nós desenvolvemos. Portanto, se ficar só naquilo, o que vai acontecer? Não vai trazer alimento. Vai trazer um fast food. Então saiba identificar, porque isso é muito preocupante. Busque coisas que te levem a refletir, a pensar. Por exemplo, eu não gosto de algumas músicas em que o refrão ele é repetido 44 vezes. Parece o cão arrependido do Chaves. Mais do que adoração, parece mantra. De uma confissão positiva, que é uma outra praga também. Achar que no muito falar, Deus vai te ouvir, quando a Bíblia mostra que Deus olha mais para a sinceridade do coração do que simplesmente uma coisa mecânica. Então, observe que, tecnicamente, o entretenimento gospel tem sido lindo, perfeito. Mas uma boa voz para cantar e ausência de conteúdo, um bom dom de interpretação ou um bom time de humor sem conteúdo, eu comparo a falar a língua dos anjos sem amor. Ou seja, é nada. É um sino que ecoa. Muitas vezes as igrejas estão cheias de coisas vazias. Outro ponto. O entretenimento gospel, isso que eu falei para vocês, sem conteúdo, ele visa muitas vezes o quê? Atender a uma demanda de mercado. E o mercado, ele estipula formatações para que você venda. É ou não é verdade? Até mesmo aqui no YouTube, tem que ter uma formatação ideal para que o vídeo seja aceito e ganhe milhões de views. É ou não é verdade? Essa lógica mercadológica faz muitas vezes a pessoa que se diz servo de Deus cobrar altos cachês para pregar a palavra de Deus. Isso não quer dizer, e preste bem atenção, não quer dizer que alguém que trabalhe para desenvolver uma arte cristã com excelência não possa cobrar. Mas essa cobrança tem que ter lógica. Como, por exemplo, preço de gasolina, preço de passagem de ônibus, passagem de avião. Se você é convidado, você tem todo o direito de cobrar, sim. Porque senão fica um custo muito pesado. O apóstolo Paulo mesmo, ele era ajudado financeiramente. Mas não é essa a questão que tem acontecido. E as coisas para Deus são bem mais simples que isso. Precisa bem menos camarins, menos cachês e mais verdade, sinceridade. Mas voltando ao ponto 1, por que a reflexão não é tão estimulada assim pelo entretenimento gospel? Porque a reflexão não vende. Ou vende? Vamos olhar para fora das igrejas. O que é que lota mais? Um show, digamos que do cantor, digamos que Humberto Gessinger, que tem umas letras bem inteligentes, músicas bem inteligentes, e um show, sei lá, do Wesley Safadão. O que é que vai lotar mais? Aquilo que não vai te levar a refletir, que vai atender outras necessidades básicas do teu corpo. Infelizmente, isso está entrando no nosso meio. E não vai ser a reflexão que vai vender. Vai ser o quê? Aquela risada fácil, aquele show de stand-up que vai matar de rir. Não vai nem sequer no final do show dar uma palavra. Citar um versículo bíblico. Cuidado com isso. Saiba identificar o entretenimento gospel e não entre nessa. Olha, eu não duvido da sinceridade do coração de quem se lança ao entretenimento gospel, mas é sempre importante estudar as escrituras, porque perecemos pela falta de conhecimento. Em Romanos 10:2 diz que o zelo pela obra deve ser feito com entendimento. Ou seja, você tem que refletir sobre o que você está fazendo, sobre a prática.
porque senão você pode cair na distração. E a distração é algo muito perigoso. Pois bem, meus amigos, eu citei para vocês um trecho de um livro, um estudo que eu desenvolvi, que se chama Muito Mais que um Entretenimento Gospel. Aqui na descrição tem o livro, ele está à venda. Na verdade é um e-book. É só clicar no link e saber como obtê-lo. Se você não é inscrito e gostou do vídeo, se inscreva no canal, nos ajude. Visite também os canais e sites parceiros da descrição. Que Deus abençoe a sua vida. Olha, seguinte, vamos começar. Aqui, tá ok? Vai lá. Ele tá falando no celular. É um vagabundo. É um vagabundo. Boa noite, gente. Aqui é o Além do Sol TV com mais um tema bem legal para estar discutindo nesse dia tão especial. E é algo que vem assombrando a vida de muita gente. Eu acho que é algo que é bem comum. Você pode... Vai falar sobre o Alan? Assombrando. Esses teus olhos à noite é que seria um assombro, né? Esse nosso tema, medo. E é algo que hoje, por exemplo, pode parecer que é único pra você, que só você passa por isso, mas na verdade é algo que é comum. Assista agora mais um vídeo do Além do Sol TV. Você não pode ter medo. É de compartilhar, de se inscrever e curtir os vídeos do canal. É isso aí. Então, o que falar sobre medo? Começamos aqui pelo Alan. Qual é o conceito de medo que você tem? O que você acha que é? Tá, vamos... O meu conceito de medo é um pouco mais ligado tanto à filosofia, à psicologia, até à própria biologia. Tá? O medo, na verdade, ele é uma parte do instinto de autopreservação de qualquer espécie, sejamos nós humanos, um cachorro da rua, o gato que você cria, enfim. Toda espécie no mundo tem um instinto de autopreservação, tem aquele receio diante de algum obstáculo físico, diante de algum acontecimento, e que ela simplesmente vai recuar em função desse receio. Quem nunca viu aquele cachorro que sai correndo só de ouvir o dono brigar? Tipo, passa, 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 passa. Isso acontecia muito com a minha avó, entendeu? Minha avó era um ser que era minha cachorra. Quando ouvia a voz dela, saía correndo disparado. Isso tem alguns que chamam de gatilho de submissão, que é uma parte de incutir o medo em outro ser, seja uma pessoa, seja um animal. Mas é uma forma de demonstrar superioridade a partir do medo também. Agora, quando nós falamos quanto o medo pode se aprofundar, nós temos aí duas coisas. O que precede o medo, que é a ansiedade, que é quando você está prevendo um determinado cenário em que você terá uma desvantagem, enfim. E também tem o que sucede o medo, que é o pavor. O pavor, que é o medo irracional. Um medo irracional. Tipo quando você vê uma barata, né? Porque ninguém tem medo de barata. As pessoas elas confundem um pouco. O medo de barata, ele não existe. Na verdade ele existe. Medo de qualquer coisa existe, mas você sair correndo por ter medo de barata, não existe. Isso não existe. Eu lembro que teve casos que eu vi de jovens que quase tocaram fogo na casa por conta de uma barata. Nossa, não, olha, eu admito que eu tenho pavor por baratas, mas... E aquele caso lá da barata? Quando eu tava aqui na tua casa esses dias. Bom, cara, assim, foi um cavaleiro do zodíaco voando na minha direção. Eu pensava que era um besouro. Então eu saí da linha de voo da criatura. Ela passou pelo meu lado e, normalmente, quando ela pousou no chão, ninguém sabia. A Ruth, foi ela quem disse, pode ser uma barata. Não é uma barata. Eu matei o ser e logo que eu matei aquele bicho, foi aí que eu percebi que era uma barata. E aquele meu pavor, aquele meu medo irracional, ele foi me fazendo recuar um pouco. Eu não queria mais nem chegar perto da minha sandália, que estava lá sepultando a baratinha. E meu Deus, ela voou do meu lado. Eu fiquei pensando depois, assim, meu Deus, ela quase pousou no meu ombro. Então esse é o exemplo de medo irracional, de pavor. Você não vê, né? Se você não vê que era uma barata, você não vai ficar com pavor. Mas, exatamente. É tipo de servir uma comida que tu não gosta,
mas sem te avisar que é tal comida. Exatamente. Uma vez eu me lembro que eu comi tatu, sendo que eu nem imaginava qual era o gosto do tatu. Tava comendo direitinho, minha avó lá rindo, eu falei, o que minha avó tá rindo? Alguma palhaçada que ela tá fazendo. Quando eu notei, ela me falou, Alex, que tipo de carne é essa? Eu falei, é bife normal. Ela falou, carne de tatu. Só que tava tão boa que eu nem reparei, entendeu? Então assim, hoje a gente vê que o medo tá muito na questão da nossa cabeça mesmo. Se a gente não vê aquela velha história de que os olhos não vê, o coração não sente. Então, pra vocês que tem medo de barata e querem poder superar esse medo, quando uma barata estiver aparecendo, feche os olhos, pense que é uma formiga e taca ali a vassourada nela. Olha, mas tacar a vassourada de olho fechado é meio estranho. É meio estranho, porque ela pode voar na direção da tua cara, e aí se o medo reacende. Essa receita aí do Alex é meio falha, mas receita é desastrosa. Organizações Tabajara. E assim, antes que o Ibama vem aqui processar a gente por conta de matança das baratas, fica aí a mensagem que eu sou amante das baratas, eu amo, digamos, a questão delas, porque, tipo, até eu que gosto de estar grafitando, eu sempre faço minha assinatura numa barata, mas por quê? Nunca passo perto de um grafite teu. Mas por quê? Porque se você vê, a barata ela se multiplica, pra cada um humano são mais ou menos 1 milhão de baratas, fora... Não gostei de saber disso, sabe? E assim, se cair uma bomba atômica agora aqui na Terra, a gente vai todo mundo morrer, a barata não ficar viva lá, entendeu? Então assim, as bichas realmente são fortes, então ou a gente convive com elas, pois a gente não convive. Um negócio, eu no meu caso não tenho medo, eu tenho respeito o potencial que ela tem. O potencial de voo, né? Pois é, mas como vimos, o medo ele é um instinto, né, animal, tá? E esse instinto, apesar de termos consciência, esse instinto ele está em nós também. E ele nos é um pouco necessário. Biologicamente falando, o medo ele é a nossa capacidade de, às vezes, ter bom senso em determinadas situações. Por exemplo, quando há um uso exacerbado de drogas, de psicotrópicos, existem pessoas que, com o tempo, adquirem alguns efeitos estranhos. Por exemplo, usuários de crack, usuários crônicos de crack, eles tendem a perder o medo. Eles tendem a perder a capacidade de temer determinadas situações. Por isso que às vezes as pessoas se drogam para assaltar alguém, né? Exatamente. E você nota que alguns usuários de crack, quando mesmo com o trânsito pesado, eles atravessam, mesmo assim, eles já perderam a capacidade de sentir medo, de sentir o mínimo respeito pela própria vida e vão E galera, tá aí a explicação. Pra quem joga Resident e se pergunta por que daquelas ervas, pra eles poderem enfrentar os zumbis, é por conta das ervas lá que tem no jogo. Hoje em dia, não sei se é Resident Evil que o pessoal joga, né? Mas então, gente, por mais que tenhamos consciência, existem áreas do nosso cérebro que, quando é submetido a, no caso, forte impacto, desperta, digamos que um lado animal, né, gente? O medo, ele desperta um lado animal, ele nos cega muitas vezes, nos paralisa, né? Nos deixa em um estado, tá? tão caótico que tu pode começar até a ver coisas onde não estão, tá? Quem já não teve medo da sua própria sombra andando numa rua deserta? Você tá andando na rua deserta, de repente passou aquela sombra lá, olhou para a tua própria sombra. Eis que aparecem 2 sombras de bike. Duas sombras. O problema é que elas não são só sombras. Aí... Por exemplo, algum tempo que eu via coisas quando eu era adolescente, aí eu tinha medo de tudo. Então chegou um momento que a minha mãe dormia do meu lado para não ter medo. Aí eu acordei, olhei, era o pé da minha mãe, mas eu senti que era um pouco estranho, alguma coisa estranha
estranha ao quarto, ao meu ambiente, eu comecei a gritar. É o cara de pé. Nossa, mas assim, com esse grito, bicho. O quê? Com esse grito, bicho. Não vou reproduzir. Eu teria medo desse grito. Eu vi um ser estranho no quarto e eu fiquei com tanto medo que eu fiquei quase um ano sentindo como se tivesse na nuca, como se tivesse alguém atrás de mim. Tá? E esse medo me fazia, durante o princípio, durante o início, me fazia ter medo de ficar sozinho em qualquer canto. Porque se eu ficasse sozinho, era como se essas coisas viessem aparecer. Tá? Mas às vezes a gente percebe que isso tudo é fruto do medo. O medo faz a gente imaginar coisas. Tá? Se você está com muito medo, por exemplo, deixa eu ver aqui. Medo de viajar sozinho, medo de avião. Medo de ficar sozinho em casa. Hoje é algo que eu até gosto. Eu amo ficar sozinho em casa, porque quando eu tenho privacidade para estar pesquisando minhas coisas, estar lendo, não tem aquele barulho. Quem tem irmão pequeno sabe o quanto a gente passa por isso. Mas tem gente que não consegue ficar sozinho em casa porque acha que alguém vai estar invadindo, acha que vai aparecer não sei o que, acontece tudo de mal. Eu adoro ficar sozinho em casa. Fico dormindo. Agora não tem temor maior do que você tá saindo, se arrumando todinho, saindo de casa e a mãe fala: filho, não vai que eu tô com mau pressentimento. Pronto, não vai. Que dá aquele medo de que você vai sair e vai acontecer alguma coisa. Entendeu? Quem nunca passou por isso sabe. A gente tem aquela ideia de que a mãe sabe de tudo. Exatamente. A gente carrega essa ideia pro resto da vida. Apesar desse lado animal do medo, né, que vai atingindo ao grau de pavor, né, conforme o Alan falou. E pode atingir um outro grau, que é o grau de fobia, que aí sim é um grau de doença. Uhum. E como tem gente com essa fobia. Tá? Fobia a várias coisas. Fobia ao andar na rua. Agorafobia, né? Fobia a lugares abertos. Agorafobia, claustrofobia. Agorafobia, ontem-fobia, amanhã-fobia. Catsari-da-fobia. É a fobia barata. Nossa. Mas é verdade. Isso existe. Catsari-da-fobia. Mas existe, rapaz. Pode pesquisar aí. Eu acho que eu tenho fobia a esse nome, Catsari. Mas sim, gente, concluindo, esse lado animal que se desperta é quase que o mesmo lado animal que se desperta também, por exemplo, em momento de fúria. Quando você está com raiva também, você fica fora de si. E pesquisa diz que os 30 segundos iniciais é o que o teu lado animal se manifesta e tu é capaz de fazer tudo. Matar, entendeu? Isso que não é só contar até 10, tem que contar até 30. Tá? Mas o que acontece? Quando encontramos a Cristo, tá? Nós entramos em contato com algo profundo que vai de encontro aos nossos medos, porque traz diante de nós, da nossa natureza degradante. Como é que o Munhá fala? Como é, meu Deus? Antigos espíritos do mal. Transforma essa forma decadente em... Pois é! Essa forma decadente. Deus encontra essa forma decadente, sendo que algumas são mais decadentes que as outras. Outras só tem olhos. E outras só tem crânios. Tá? Ao menos tem cérebro ainda. Pois é. O medo vem do cérebro, né? Então, quanto maior o cérebro, maior o medo. Não, quanto menor o cérebro, aí é que... Né? Sim. Tem mais olho que cérebro. Continuando aqui, o raciocínio. Essa forma decadente, tá? Essa forma decadente, ela encontra a Jesus Cristo. Jesus Cristo vai mudando todas as nossas concepções, vai transformando, vai mudando a nossa natureza animal, tá? Para uma nova natureza, nos transformando em uma nova criatura. Mas essa mudança de natureza, forma decadente, tá? Para uma nova criatura, ele não vem da noite para o dia, é um processo que muitas vezes vem de altos e baixos. Uma ilustração disso é um encontro, quando Jesus estava andando sobre as águas
e Pedro e chamou Pedro para andar junto com ele sobre as águas. Só que durante esse período Pedro vacilou. Mas não só isso, Pedro, ele era assim um vacilão. Jesus, para te ver como a graça de Deus ela é tão ampla que ela não tende a escolher quem é mais capacitado, ela tende a escolher simplesmente por ser humano. Então, Pedro, ele vacilou outra vez, por medo. Quando Jesus estava contando que convinha a ele que morresse da maneira que ele iria morrer, Pedro disse, não, que Deus queira que não aconteça isso com você, tratando de uma maneira uma linguagem mais nossa. Então o que Jesus falou? Jesus olhou para ele e disse, para trás de mim, Satanás. Porque de fato, o medo é uma coisa que o próprio Jesus Cristo condenava. Ter medo. O medo, ele enfraquece a tua fé. Ter respeito pelas situações, ter bom senso, isso é sabedoria. Mas ter medo, paralisar de medo diante de determinadas situações, isso sim é uma coisa que o próprio Jesus condenava. Está na Bíblia que na presença do amor, o medo vai embora. O amor antes lança fora todo medo. Então, só por isso nós já devemos entender que o medo, por mais que ele nos seja conveniente a um grau de sabedoria, coisa do tipo. E de certo modo importante para nos preservarmos, porque o medo também pode gerar um medo em uma certa medida, uma certa moderação, pode gerar prudência. Exatamente. Temor, né? O temor, aquele temor a uma determinada situação. A prudência. Tipo, eu não vou cruzar essa linha aqui porque pode dar uma zebra, pode dar errado. Sim, a gente vê muito isso hoje nas crianças. Tipo, se tu vê uma criança, ela colocou o dedo na tomada e levou um choque, ela nunca mais vai colocar o dedo ali. Ao menos é o que se espera. Eu tenho um primo que não fez isso. Ele fez 2 vezes. Ele fez 2 vezes. É porque não doeu a primeira. Nossa! Eu acho que é porque ele colocou no neutro, então. Então assim, gente, resumindo, falando um pouco sobre essa questão de medo, é algo, como eu falei, é normal em todo mundo tem. A questão é como você vai enfrentar eles. Hoje, coragem, como muitos pensam, que são as pessoas que não têm medo, não é assim. O próprio Batman, ele tinha medo de morcego. Só que o que fez, digamos, ele enfrentar esse medo dele foi, mesmo ele com medo, ele foi lá e enfrentou. Então hoje a questão do medo é algo que você sempre vai ter. A diferença é que a coragem vai vir pelo que você enfrenta isso. E tu falou de heróis, né? Eu me lembro que essa é uma frase clássica, né? Lembrando do grande Roberto Gomes Bolanos, conhecido como X-Pirito, autor de Chaves e Chapolin, quando ele comentou sobre o herói Chapolin, no qual eu tenho um certo fascínio. Eu gosto mais de Chapolin do que Chaves, né? Mas ele falou uma coisa muito interessante, que o Chapolin, ele é um herói diferente justamente porque ele tem medo, tá? Ele é um herói humano porque ele tem medo. Às vezes ele faz aquelas caras de pavor, mas o grande problema do ser humano não é simplesmente ter medo. Ter medo ajuda a preservação da espécie. A grande situação é superar. O Chapolin sempre no final dava uma superada no medo. Apesar de várias englomações, ele superava o medo. Tá? Isso é fantástico, né? E tem alguns especialistas que listam 3 reações possíveis ao medo: fugir, congelar ou lutar. O lutar contra o medo, muita gente concorda que a melhor parte de lutar contra o medo é rir dele, rir do próprio medo. O Shakespeare, ele dizia, acho que era na peça Otelo, que quem se ri do ladrão poderá roubá-lo, e do contrário, quem chora é ladrão de si mesmo. Tu falou isso, eu lembro de algumas lutas de MMA, porque nas lutas do UFC tem aqueles lutadores provocadores, tipo Conor McGregor, tá? Não, mas eu me lembrei de uma luta, também era Daniel Cormier contra John Jones, tá? Nossa, essa é clássica. O Daniel Cormier estava ganhando a luta, tá? E ele, quando ele estava ganhando, ele começou a provocar o John Jones. Qual foi a reação do John Jones? Ele
sabia que ele não estava muito legal na luta. Ele começou a rir do Daniel Cormier. Tá? Dito e feito, ele conseguiu. O grande segredo do Jon Jones é a frieza, entendeu? Ele não é um grande nocauteador, nada, mas ele é um cara frio. Tá? Ele riu no terceiro round. Ele começou a socar a barriga do Cormier, abriu uma brecha na guarda e largou. E uma canelada na cabeça dele. Pá! Aí acabou a segunda luta. Mas eu observo, falou nisso, eu lembrei dessa reação com riso do Jon Jones. Já falamos aqui no canal, né, de Game of Thrones. E quem assistiu Game of Thrones sabe que o Tyrion Lannister é aquele personagem que, chegando numa situação medonha, ele simplesmente ri. Ele arranja algum motivo para rir do próprio medo. E tem uma frase icônica que ele disse, que o medo dele é proporcional à altura, né, que ele é um anão. E eu acho que é assim, o nosso medo ele tem que ser inversamente proporcional à nossa capacidade de rir da cara do medo. A questão aqui, tá? A gente está pensando numa situação, digamos que micro, que é uma situação que gera medo, mas existe uma situação macro. Qual é? Tá? Medo do que virá amanhã, medo do futuro, medo dos problemas que virão. Quem não sentiu? Tá? Medo de ficar desempregado. Tá? Medo Medo do que as pessoas vão achar de você. Medo do rumo que você vai tomar. Medo de não casar. Medo... Temos inúmeras angústias, tá? E quando potencializamos essas angústias a respeito de rumos da nossa vida, eles viram medo. Vira medo e vira pavor, ao ponto que existem pessoas de tanto pavor do que virá no futuro, tá? Paralisa. Tá? Assim como diante de uma cena de assalto você fica paralisado, tá? Diante do futuro você paralisa. Tá? Aí que complica, porque você vai paralisando, você vai estagnando, você vai perdendo as suas esperanças. E quando perde a esperança, você perde tudo, perde a vida. Por isso, sabiamente, Jesus diz que a gente não deve se preocupar com o dia da manhã. Basta cada dia o seu próprio mal. Esse versículo estava na minha cabeça agora. Nossa, na tua cabeça esse versículo. É bem grande assim na cabeça. Por isso que tu não achou, né? Achei, tava procurando. Não, mas isso é extremamente verdade. Falando sério, isso é extremamente verdade. A cada dia basta o seu próprio mal. A cada dia basta o seu próprio mal é mais ou menos assim. Viva um dia de cada vez. Cada dia tem o seu próprio problema. Não é que você não vai ser prudente, planejar seu futuro, planejar uma situação ruim, tá? Mas quando você fica totalmente focado naquilo, você paralisa. Então, diante disso, Deus tem essa preocupação. Muitos versículos na Bíblia, tá? No Velho e no Novo Testamento, tem o termo não temas. Não temas porque eu sou contigo. Ele disse para Isaías, e disse para Josué, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não te espantes. Eu acho que só nesse primeiro capítulo ele falou umas 3 vezes para Josué. Então Deus falou muito, não temas, na Bíblia. E falou no Velho Testamento e no Novo Testamento. Justamente por causa disso. Porque se temos consciência de que Ele é por nós, somos seus filhos, né? Isso não quer dizer também que não passaremos por problemas. Tá? Jó era um homem justo, passou por problemas. Existem tempos de vacas gordas e tempos de vacas magras na nossa vida. Isso é normal, isso é natural, tá? Bastante natural, tá? Mas aí o que acontece nesse processo, gente? O que acontece? Deus vai nos dar ferramentas para enfrentá-los. E uma dessas
ferramentas é isso. Não se preocupar com o dia de amanhã, porque baixa cada dia o seu próprio mal. Ter fé, tá? Ter fé que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é fácil? Eu pergunto a vocês dois. Isso não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Assim como a gente fala, vencer o medo não é fácil, mas também não é possível. Vencer o medo é você lutar contra a sua própria natureza. Tá? Vencer o pânico, você vai lutar contra o seu próprio eu. Sabe aquela luta interna do seu próprio eu? Vai lutar tipo aquele monstro. Qual é o nome daquele seriado? Desafiando o gigante. Não daquele seriado que eu tava falando, daquele filme que vai sair. Witch a coisa. Witch a coisa. O que é que ele se alimenta? Se alimenta do medo. Pois é. Em nós, não é que a nossa natureza se alimente do medo, mas em nós existe uma coisa, um witch, tá? Que essa nossa natureza, como vai nos conduzindo sempre ao pecado, sempre as coisas aqui terrenas, então essa realidade passageira, tá? Então nós temos que lutar contra nós mesmos, mas não pode ser, e também lutar contra as forças espirituais, tá? E com as armas espirituais que Deus nos dá. Gente, só resumindo mesmo tudo que a gente falou, o que a gente quer fazer com isso, com esse vídeo? É exatamente alertar vocês que hoje a sua vida pode estar do jeito que está por conta disso. Às vezes são esses impedimentos. Tem uma história de um elefante que ele foi criado no circo desde pequeno. E sempre quando ele foi criado com uma corrente bem fina, onde essa corrente era amarrada a tipo um prego na terra. Uma estaca. E ele não conseguia se soltar quando era pequeno. E esse elefante foi crescendo e ficou grande. Aí foi que o pai passou pro filho dele e o filho dele perguntou: nossa, por que ele não se solta? Ele é tão forte. Mas foi que o dono do circo falou: é porque a gente educa ele desde pequeno que aquilo ali já segura ele. Então ele já tem na mente dele que aquilo segura. Então assim, naquele momento que você sentiu medo a primeira vez de certa coisa, pode ser que naquele momento não tinha como você vencer. Mas o tempo passou tanto que se apesar desse medo estar no teu coração, você pode estar superando ele. E assim, Deus ele nos mostra que a gente pode superar isso. E hoje, se a gente precisa de algo para ter mais força para superar esses medos, essas angústias e tudo que está no nosso coração que vem nos impedindo de crescer, confie em Deus, que Ele vai superar esse medo junto com você. Entendeu? Então, gente, esse foi mais um vídeo da Além do Sol TV. Uma TV tão longe e tão perto de você. Se gostou, ative o sininho, dê um like e, acima de tudo, se inscreva e faça com que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possível. Não tenha medo, tá? Tchau, abraço. Forte abraço aí pra você. Uhul!